Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa terceira mensagem da nossa série, A Grande Comissão, seguindo o chamado de Jesus. So today it will be the third week of our messages, which the theme is the Great Commission, following Jesus' calling. Então, fazendo aqui um pequeno resumo das semanas anteriores, So just give a small summary. nós na primeira semana nós começamos por entender compreendendo a missão, perdão. So the first week we talked about understanding the mission. Nós vimos a importância de nós entendermos a compreensão daquilo que nós precisamos fazer, qual é a nossa postura, qual é o nosso estilo de vida. So we spoke about understanding the mission, our posture and our lifestyle. E na semana passada nós falámos sobre persistir na adversidade. And last week we talked about persisting through adversity. Sabemos que é muito fácil nós perdermos o nosso foco. It's easy for us to lose focus. É muito fácil nós colocarmos os nossos olhos nas circunstâncias. It's easy to put our eyes on the circumstances. E apesar das lutas e das adversidades, But though we have struggles and adversities, nós podemos olhar para o Senhor we can look at the Lord e nós podemos dizer que o Senhor é conosco. and say He is with us. E nós iremos cumprir a missão pela qual nos chamou. And we are going to fulfill the mission that He calls us to do. Nesta semana o tema é foco na comunhão. And this week our theme is focus on communion. E eu queria ler novamente Mateus 28. And I would like to read once again Matthew 28. Nós temos lido ao longo das semanas, mas é bom a gente sempre relembrar. We've been reading, but it's very good to read again. Então diz assim no versículo 16, então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. So Matthew 28 from verse 16. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Hoje nós iremos ver a grande promessa que Jesus fez para os seus discípulos lá no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus. And so today we're going to reflect on the greatest promises that Jesus left his disciples, that is in Matthew 28 on verse 20. E lá no versículo 20 diz assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. And he says, and I will be with you always to the very end of age. Este versículo ele não é simplesmente uma promessa de presença constante. This verse is not only a promise of a constant presence, Mas é convite que Jesus faz aos seus discípulos para relacionamento profundo. but is also an invitation that Jesus does to his disciples. Jesus já estava a convidar os seus discípulos para relacionamento contínuo. He's inviting his disciples to have a continuous relationship. Neste trecho aqui da passagem, Jesus ele está a dizer que apesar da sua subida aos céus, And in this passage, Jesus is saying, though he's going to heaven, a sua presença, o seu espírito estará sempre com os seus discípulos. his presence, his spirit will be always with his disciples. Quem é discípulo? Who's a disciple? Quais são os discípulos que nós temos aqui hoje? Do we have disciples here this morning? Amém?
então o Senhor está consigo. So the Lord is with you. E a pergunta que eu quero fazer hoje: And the question I want you to make today, quem já passou por momentos de solidão? who has been through moments of solitude, of isolation, Dúvida, medo. doubt, fear? Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós I- já passamos. I believe all of us throughout our life we go through that. Mas é nos momentos de solidão, But it's in these moments of isolation, dúvida, medo. of doubt, of fear. Jesus ele nos dá uma garantia que nós não estaremos sozinhos. Jesus, He gave us the guarantee that we are not alone. A presença de Jesus na nossa vida, ela serve como uma âncora And the presence of Jesus in our life is like an anchor. para que nós possamos resistir nos momentos de tempestade. So we can resist in the moments of storm. Eu não sei se você já observou um barco, um navio, um barquinho. I don't know if you ever saw a ship or a small boat. Todos eles têm algo em comum. They all have something in common. Todos eles têm uma âncora. They all have an anchor. Essa âncora, ela serve para quê? What does that anchor does? Quando um capitão ele está no meio do mar So when a captain is in the middle of the sea e ele vê que o barco ele está a mover para uma tempestade and he sees that the boat is going through a storm, e ele sabe que aquela tempestade pode trazer danos ao barco, and that storm can cause damage to the boat. o que ele faz, ele simplesmente ele liberta a âncora, And what he does is that he releases the anchor. que é uma peça de metal, It's a metal piece, e essa âncora ela vai até ao fundo and that metal piece goes to the bottom. e faz com que o barco ele não saia daquela posição Then he makes the boat stays in that position, e ela possa resistir a tempestades. so he can resist the storm. Jesus é a nossa âncora. Jesus is our anchor. Quando nós estamos a passar por dificuldades, por lutas, When we're going through difficulties with struggles, nós podemos ter a certeza que Jesus ele está ali para nos manter firmes. we can be sure that Jesus is there to make us firm. Muitos de nós já passamos por momentos em que a nossa fé foi abalada em algum ponto. A lot of we all go through moments where our faith is shaken. Muitos de nós provavelmente já dissemos assim: Deus, por que é que esta situação está a acontecer? And a lot of us will say, why God this is happening? Por que é que isto chegou à minha casa? Why this came to my Por que é que isto house? chegou à minha família? Why this happened to my family? Muitas vezes nós não temos essa resposta, And a lot of times we don't have the answer, mas nós temos uma certeza but we have a que certainty Jesus é a nossa âncora, that Jesus is que Ele our está ali para anchor, nos proteger, that He is there to protect está ali us, para nos cuidar de nós. He is there to take care of us. E como no versículo 20, nós não estaremos sozinhos e você não está sozinho. And in like verse 20 says, we are not alone. Na grande comissão feita em Mateus 28, de fazer discípulos, And in the Great Commission of Matthew 28 to make disciples, nós podemos ver que mais do que apenas um cumprimento ou uma tarefa de fazer discípulos, and we can see that more than just a commitment to make disciples, Jesus ele tinha chamado Jesus had a calling, que cada dos seus discípulos tivesse desenvolvimento de uma jornada espiritual diária. that each disciple may have a daily journey. Existe uma diferença muito grande entre alguém que é simplesmente um seguidor And there's a big difference of someone that is just a follower ou alguém que é um discípulo. and someone that is a disciple. Um seguidor é alguém que simplesmente vai atrás de Jesus porque ele precisa de alguma coisa. A follower is someone that is just goes after Jesus because they need something. Um discípulo é aquele que quer replicar aquilo que Jesus fez na sua vida, na vida de outras pessoas. And a disciple is someone that wants to do the same thing that Jesus once did in their lives in another life. Um discípulo, ele quer ver a transformação na vida dos outros que Jesus fez na sua vida. A disciple, he wants to see people being transformed the same way that they were transformed. Hoje, muitas vezes, nós não vemos isso dentro da igreja.
And a lot of times we don't see that in the church. Nós vemos pessoas que vêm para estar juntos, And we see people that come to be together. eles amam louvar a Deus, They love praising God. eles amam ouvir a palavra de Deus, They love listening to the mas elas words. esqueceram-se do foco, But they forget the focus que é fazer discípulos. to make disciples, Cumprir a missão, to fulfill the mission, cumprir o chamado. to fulfill the calling. E nós muitas vezes nos temos esquecido disso. And a lot of times we have forgotten O this. sucesso da nossa missão como cristãos, And the success of our mission as Christians cumprir a grande comissão, to fulfill the Great Commission ela está diretamente relacionada com o tipo de relacionamento que nós temos com o nosso Criador. is directly associated with our relationship with Christ. O tipo de relacionamento que você tem com Cristo, The type of relationship that you have with Christ ela vai definir a sua meta e a sua missão aqui na Terra. is going to define what you do here on earth. Vocês estão a entender aquilo que eu estou a dizer? You understand what I'm Se saying? nós não temos uma intimidade com Cristo, If we don't have an intimacy with Christ, nós não vamos entender a missão. we are not going to understand the Essa missão mission. ela não vai queimar no nosso coração. That mission is not going to burn in our hearts. E isso não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida nem na vida das outras pessoas. And it's not going to make a difference in our lives and the lives of others. Quando Jesus ele deu este chamado aos seus discípulos, And when Jesus did this calling to these disciples, esse chamado não foi somente para aqueles 12. this calling was not just for the 12. Como eu disse na primeira semana, Like I said in the first week, Deus criou um modelo. God created the model. Ele criou uma matriz. He created the model. E a partir daí, nós tínhamos que seguir essa matriz, esse modelo. And from then on, we should follow that model. O que tem falhado hoje na igreja? What is going wrong with the church? Onde estão os nossos discípulos? Where are our disciples? Onde estão os nossos frutos? Where's our fruit? Quem nós temos ensinado? Who are we teaching? Quem nós temos levado ao batismo? Who are we taking to be baptized? Porque o chamado é para mim e para si. Because the calling is for me and for you. Amém, igreja? Amen. Nós entendemos isso? Do we É understand claro a this? mensagem para si? Is it clear, this message? Em 1 Coríntios, no versículo, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: Fiel é Deus, a qual nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. In 1 Corinthians 1:9 it says, God is faithful, who has called us into fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para ter comunhão. So the word says that we were called to have communion. Da mesma forma que um casal ele tem comunhão um com o outro, nós precisamos ter comunhão com Cristo. The same way as a couple has communion with each other, we need to have a relationship with Eu Christ. conheço como funciona a minha esposa, I know how my spouse porque eu tenho works intimidade com ela. because I have intimacy with Eu her. tenho comunhão com ela. I have communion with Eu her. passo tempo com ela. I spend time with her. Para nós entendermos qual é o chamado, nós precisamos de passar tempo com Jesus. For us to understand the calling, we need to spend time with Jesus. Muitas vezes Jesus ele deve se sentir traído, And a lot of times Jesus may feel betrayed porque nós fizemos uma promessa um dia de nós termos um relacionamento com Ele. because one day we made this commitment to be with him. Mas muitas das vezes nós nem sequer nos lembramos dele. But a lot of times we don't even remember him. Intimidade e conhecimento. To have intimacy and knowledge. Ter um relacionamento com Cristo deve ser algo intencional. And to have a relationship with Christ should be something intentional, Não deve ser um fruto do acaso. not just by chance. Nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Cristo. We need to prioritize our relationship with Christ. Imagine o relacionamento conjugal em que um dos cônjuges ou ambos não tem tempo um para o outro. Imagine in a couple if one or both don't have time for each other. Imagine um casamento onde não existe a manifestação de afeto, onde não existe intimidade. Imagine a marriage where there's no affection, there's no intimacy.
Vocês que são casados, You that are married, vocês conseguiriam viver assim? can you believe like that? Vocês acham que o vosso casamento ele iria resistir? Could your marriage survive? Certamente que não. Probably not. Mais cedo ou mais tarde, esse casamento acabaria por desfalecer. Probably in the long run that marriage would end. Num relacionamento onde não existe intimidade, And in a relationship, there's no intimacy, dá-lhe lugar a que outras coisas possam interferir. and other things can interfere. Quantas vezes já fizemos a seguinte afirmação? How many times did we say something like this? Eu não tenho tempo, I don't have time. eu nunca tenho tempo para nada. I don't have time for anything. Foi só eu que já disse isso? Was it only me? Amém, irmãos? Você já disse isso alguma vez? Have you ever said that? Irmãos, falem comigo, gente. Várias vezes. Mas sabe uma coisa? Deus nos deu, ou nos dá, todos os dias a mesma quantidade de tempo a cada um de nós. But God gives us the same amount of time every single day. Você já reparou que você ontem teve 24 horas? Do you realize yesterday you had 24 hours? E não é que Deus nos deu outras 24 hoje? And today God gives us another 24. Mas sabe uma coisa? O que difere é a forma como você usa o seu tempo. But what makes a difference is the way that you use your time. A forma que cada um de nós vai usar esse tempo. The way each one of us uses that time. E eu quero ler uma passagem que normalmente ela é usada para a hora das ofertas. And I'd like to use a passage that usually we read this when it's time for offerings. E esta passagem ela tem falado muito comigo. But this passage has talked to me a lot. Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. So Genesis 4 from verse 1, it says, Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Later, she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the first of the soil as offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Como eu disse, este texto ele é usado muitas vezes para falar da oferta de Caim e de Abel. Like I said, this passage is used about offerings of Cain and Abel. Mas esta passagem ela também realça as escolhas que nós fazemos. But this passage also talks about the choices that we make. Então o texto aqui fala de duas ofertas que foram dadas por dois irmãos. So this passage talks about two offerings that were given by two brothers. Ambos deram a oferta do fruto do seu trabalho. And both of them gave something from the fruit of their labor. Então diz que Caim era agricultor. So it says Cain was a farmer. E a Bíblia diz que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. And he says that from the fruit of the soil he gave an E offering. que Abel era pastor And Abel was a shepherd. e que trouxe as partes gordas das primícias crias do seu rebanho. And he brought some of the fat of the flock. E o texto também realça que Deus
Ele não se agradou da oferta de Caim, mas se alegrou da oferta de Abel. And the passage also says that God, he was pleased with Abel's offering, but not pleased with Cain's offering. E qual foi a razão para que Deus aceitara a oferta de um e não aceitar a oferta de outro? And why was it that God was pleased with one and not pleased with the E other? aqui eu quero realçar a parte das escolhas e da prioridade. And here I want to talk about choices and priority. No versículo 3 diz assim: passado algum tempo, tempo indeterminado, pode ter sido um dia, pode ter sido uma semana, pode ter sido um mês, pode ter sido um ano. Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. So in verse 3, it says, after, in the course of time, or after a time. So it doesn't say how long it was. It could be a week or a month or a year. Cain brought the fruits of the soil as an offering. Mas no versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Das primeiras crias. Então ele pegou nos primeiros frutos e ele simplesmente entregou ao Senhor. So, but in Genesis, in verse 4, it says that Abel brought an offering, fat portions for some of the firstborn of his flock. So it was the firstborns that he brought to the Lord. Ele não esperou um dia, ele não esperou dois, ele não esperou três. So he didn't wait 1 or 2 or 3 days. Ele, assim que as primeiras crias nasceram, As soon as the firstborns were born, a palavra de Deus diz que ele trouxe e deu ao Senhor. the word of God says that he brought to the Lord Escolhas. choices. Abel, ele decidiu priorizar a Deus com os seus frutos. Abel, he decided to prioritize God. Ambos deram, They both gave, mas só Abel colocou Deus em primeiro lugar. but only Abel put God first. Nós precisamos ser como Abel, We need to be like Abel, colocar Deus em primeiro lugar. to put God first. Muitas vezes, irmãos, nós estávamos a conversar, eu e a Renilda, no carro esta semana, And I was talking with Renilda this week. porque muitas vezes as pessoas, elas reclamam porque é que elas não são abençoadas. And a lot of people, they complain that they are not blessed. E porque é que outras, elas podem dizer glória a Deus porque eu sou abençoado. And a lot of others, they say, glory to God, I am blessed. Porque Deus, Ele é fiel. Because God is faithful. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós precisamos buscar primeiro o seu reino, And the Bible tells us that we need to seek first the kingdom a of sua God justiça. and His righteousness. E as demais coisas nos serão And acrescentadas. all the other things will be added to Quando nós you. entendemos esse princípio, And when we understand that principle, quando nós trazemos ele para a nossa vida, when we bring that to our lives, pode vir a tempestade, the storm may come, pode vir uma luta, the struggles, mas sabe uma coisa? Deus irá cuidar de si. but God is going to take care of Porque you. Deus não muda. Because God doesn't change. Amém, igreja? Amen. Deus não mudou. God doesn't Ele change. continua a ser o mesmo. He's still the E vai same. continuar a ser o mesmo. And He's going to stay the same. Mas nós muitas vezes nós mudamos. But we change. Então nós precisamos ser como Abel. So we need to be like Abel. Nós precisamos colocar Deus em primeiro To lugar. put God first. A Bíblia é a nossa bússola. The Bible is our compass. O manual do fabricante para o crente. Is the manual of the one that created us. Eu não sei você, eu não gosto de ler manuais. I don't know about you, but I don't like to read manuals. Então alguns até vêm daquelas, vêm vários idiomas. Eu só olhar para aquilo já perco a vontade. And some of them are so big and have a lot of languages. So I don't like reading. Mas sabe uma coisa? But you know what? Eu já me dei mal porque eu resolvi não ler as instruções. I already messed up because I didn't read the instructions. Mas sabe uma coisa? And you know what? Deus sabe que existe mais Pedros na terra. And God knows there's a lot of Petros in the house. Nós não gostamos muitas vezes de ler. We don't like reading. Nós muitas vezes não gostamos de seguir as regras. We don't like to follow rules. Mas, por isso, Deus nos deu a sua palavra, a sua Bíblia. And God gave us His word, the Bible. E Ele disse assim, agora leiam.
And it says read, E ele não diz só para ler. and not just read. Ele diz: meditei dia e noite na minha palavra. He said to meditate day and night. Sabe porque é que você precisa meditar dia e noite? Do you know why you need to meditate day Porque and nós night? nos esquecemos muito rapidamente. Because we forget easily. Muitas vezes nós cantamos aqui como hoje que nós cantamos, nós somos um filho de Deus. And a lot of times we sing like we sung here, we are children of God. Mas muitas vezes nós não agimos como um filho de Deus. But we don't act as a child of Nós God. cantamos aqui hoje que nós não somos mais escravos. We sung that we are no longer slaves. Mas muitas vezes nós agimos como escravos. But a lot of times we act like slaves. Então Deus tem a necessidade de nos relembrar. So God needs to remind us. Deus não muda, God doesn't change. Deus não muda de ideias, God doesn't change his mind. mas nós, muitas vezes, a nossa mente muda. But us, we change. Nós somos influenciados por uma cultura à nossa volta, We are influenced by the culture around us, pelos valores que estão à nossa volta. for the values that are around us. Então é importante nós entendermos So it's important that we o understand. que é que Deus tem para mim. What does God have for me? Quando nós entendemos o que é que Deus tem para nós, When we understand what God has for us, a nossa vida ela começa a ser um pouco mais fácil. our lives begin to be easier. Voltando ainda um pouquinho aqui a Abel e Caim. Going back to Cain and Abel, O texto aqui ela afirma outra coisa. the text says something else. É que Deus não se alegrou somente da oferta de Abel, God not only was pleased with Abel's offering, mas ele diz que se agradou também de Abel. but he was also pleased with Abel. No versículo aqui ele diz assim: e Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. So, verse 4. Inglês, por favor. So it says, and Abel brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. E quando nós olhamos para o versículo a seguir, And we look at the next verse. ele diz que não aceitou a Caim e a sua oferta. And he says, but on Cain and his offering, it did not look with favor. Deus olha para a nossa motivação. God looks at our motivations. Deus olha para o nosso coração. He looks at in our hearts. Nesta manhã, And this morning, eu não sei como você chegou aqui. I don't know how you came here. Não sei como têm sido as suas semanas. I don't know how your week's been. Mas Deus nos está a chamar para um nível de intimidade com Ele como nunca tivemos. But God is calling us to have a level of intimacy like never before. Quanto maiores são as lutas, The more struggles we have, mais Deus nos quer fortalecer na sua fé. more God wants to make us strong in faith. Você quer crescer em fé? Do you want to grow in faith? Você quer crescer em fé? You want to grow in faith? Mateus 6,33 diz: e busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas que lhes serão acrescentadas. Matthew 6:33, it says, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Prioridades. Priorities. Marcos 12:30 diz: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. In Mark 12:30, it says, love the Lord your heart, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Todas as suas forças. All your strength. Você pode estar com poucas forças, pode estar fraco, não importa, mas é isso que você deve buscar. Maybe you don't have a lot of strength, but it's okay. That's what you need to give. Quando nós estamos fracos, nós nos tornamos fortes na presença do Senhor. When we are weak, we become strong in God's presence. Lucas 10:27 diz: ele respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as forças, de todo o entendimento, e amo
o seu próximo como a si mesmo. So Luke 10:27, it says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Colossenses 3:2 diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. So Colossians 3:2, it says, set your minds on the things above, not on earthly things. Você sabe que você não pertence mais a esta terra. Do you know that you don't belong here anymore? A sua pátria é o céu. Your home is in heaven. Amém, igreja? Amen. Amém? Amen. Vocês, para quem está no céu, vocês estão muito fracos. But the ones that belong in heaven, you're very Amém. weak. Existe grande foco na Bíblia de colocar Deus em primeiro lugar. The Bible says a lot about putting God first in the Bible. Não é que Deus precise do seu tempo, It's not that God needs your time, do seu dinheiro, your money, ou qualquer coisa que você tenha. or anything that you have. Aquilo que Deus está interessado What God is interested é que in você o possa honrar. is that you may honor Him. Honra. Honor. Honra é aquilo que Deus está à procura. Honor is what God is Nós honramos, searching. quando nós honramos, nós colocamos em primeiro lugar. When we honor, we put Him first. Quando nós honramos, nós queremos saber mais sobre essa pessoa. When we honor, we want to know more about that person. Quando nós honramos, nós obedecemos. When we honor, we obey. Quando nós honramos, nós não questionamos. When we honor, we don't question. Nós simplesmente nós colocamos os nossos olhos nele e dizemos: eis-me aqui. We only set our eyes on Him and say, here I am. Eu descobri essa verdade há muito tempo. I discovered this truth a long time ago. E isso foi marco para mim como cristão. And it was something that changed my life. Muitas coisas na minha vida mudaram a partir desse momento. A lot of things changed from that moment. O meu primeiro momento do dia tem que ser com o meu Deus. My first time of day has to be with my God. A primeira coisa que eu faço mal, eu abro os olhos, irmãos. The first thing that I do when I open my eyes, Eu pego no meu telefone, I get my phone. não é para ligar para Deus, It's not to call God, mas eu abro o meu aplicativo da Bíblia, irmãos, but I go into my Bible app para eu poder começar a ler. so I can start reading. É algo que é instintivo para mim. It's something that I do without thinking. E tem vários meses que eu tenho feito isso todos os dias, sem interrupção. And there's been months that I do this every single morning. E quanto mais eu tenho intimidade com Cristo, And the more I have intimacy with Christ, através da palavra de Deus, through His words, através da oração, through the prayer, através da busca, through seeking, hoje eu sou muito mais sensível à sua voz. right now I'm sensitive to His voice. Eu sou sensível àquilo que está a acontecer à minha volta. I'm sensitive to the things around me Porque eu decidi honrar o meu Deus because I've decided to honor God com o meu tempo. with my time. Ele é minha prioridade. He is my priority. Ele é minha prioridade. My priority. Ele é prioridade na sua vida? Is He your priority? Ou ele vem como a palavra fala de Caim? Or is it like Cain? Cain. Em que você entrega o seu tempo quando você tem tempo. When you give your time whenever you have time. Outra consequência da intimidade com Deus é que você vai saber que Deus está sempre com você. And a consequence of being in intimacy with God is that you are going to know that God is always with you. Você não está sozinho. You are not alone. Você crê nisso? Do you believe that? Você crê nisso? I believe. Mateus 18:20 diz assim: por onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. In Matthew 18:20 says, for where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Promessa para o povo de Deus. It's a promise for the people of God. Deus está aqui. God is here. Nós estamos aqui.
We are here. Nós somos a igreja. We are the church. Nós somos o povo de Deus. We are the people of God. Amém, igreja? Amen. Vocês dormiram hoje? Did you Está sleep tudo muito today? com sono, gente. Eu acordei 4:30 da manhã hoje. I woke up at 3:30 in the morning. Já fui a Dublin, já voltei. Went to Dublin, came back, Já vi o nascer do sol. saw the sunrise. Amém? Nós estamos vivos, irmãos. We are Dê alive. glória a Deus. Give glory to God. Amém. Mateus 6 para nós encerrarmos. And Matthew 6 to finish. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Matthew 6:6, it says, "But when you pray, go into your room, close the door, pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." Entrar no quarto, irmãos, fala de intimidade. To go into your bedroom, it talks about intimacy. Você não leva qualquer pessoa para o quarto. You don't take anyone to your bedroom. Só leva para o quarto alguém que é íntimo consigo. So only someone that has Bom, intimacy pelo menos with deveria ser you. assim. Or it should be like that. Quando fala de intimidade, fala de fechar a porta, And intimacy talks about closing the door, desligar tudo. to forget about everything. Hoje nós somos bombardeados constantemente por telefone. And today we are always being bothered by the phone, Chamadas, mensagens, e-mails. calls, messages, emails. Você tem uma coisinha chamada não do nosso sistema, não sei como é que é em português, não incomodar. You have a thing that is do not disturb. You can put, Desligue. turn it off. Dê prioridade a Deus. Prioritize God. Eu quero falar alguns exemplos bíblicos da comunhão com Deus. And I would like to give just a few examples, biblical examples. Moisés. Moses. Moisés teve uma das mais próximas comunhões com Deus. Moses was someone that had one of the closest relationships with God. Nós já lemos aqui, já estudamos o livro de Êxodos. We studied the book of Exodus. A palavra de Deus diz que Deus falava face a face com Moisés. And the word says that God spoke face to face with Moses. Como um homem fala com o seu amigo. Like a man talks to his friend. Por causa dessa intimidade, Moisés ele recebeu os 10 mandamentos. And Moses, because of that intimacy, he received the 10 commandments. Abraão, Abraham, conhecido como o pai da fé. that is known by the father of faith. Abraão teve várias conversas, várias intimidades com Deus. And Abraham had a lot of talks with God. Exemplo significativo que Deus prometeu para Abraão, ele seria pai de muitas nações. And God promised Abraham that he would be the father of nations. Nós somos descendentes de Abraão. We are Abraham's Amém. descendants. Amém, igreja? Amen. Então essa promessa também é para si. And this promise is for you as well. Rei Davi é conhecido pela sua profunda relação com Deus. And King David, he's known because he had a deep relationship with God. Essa relação ela é expressa através dos salmos. And that relationship it was expressed through the Psalms. Davi, apesar de ser um homem falho, And David, though he failed, ele buscava intimamente a presença de Deus. he sought the presence of God. Ele não buscava simplesmente a presença, ele queria a orientação, ele queria ser guiado por Deus. And not just the presence of God, but he wanted to be guided by God. Nós precisamos ter essa fome, nós precisamos ter essa sede, And we irmãos. need to have that hunger and that thirst. Mas acima de tudo, nós precisamos saber que nós somos filhos de Deus. And above all, to know that we are children of God. Amém, igreja? Amen. Você pode dar glória a Deus por Can you isso? say glory to God? Glória a Deus por isso. Glory to God. Mais 2 exemplos para nós encerrarmos. Daniel mostrou sua comunhão com Deus através da oração constante. And Daniel, he demonstrated his communion with God through constant prayer. 3 vezes ao dia, Daniel dobrava o seu joelho. 3 times a day, he would Não importava o kneel decreto. down no matter what.
Daniel dobrava o seu joelho, ele queria estar na presença do seu Deus. He would kneel down and pray to be in the presence of God. Mesmo sabendo que a morte estava ali. Even though he could be put to death. Se você fosse desafiado a orar 3 vezes por dia, sabendo que você ia parar na cova dos leões, If you prayed 3 times a day, though you could be put in the coven's den, você teria a mesma den, atitude que Daniel? lion's den. Você teria a mesma atitude que Daniel? Would you do the same as Daniel? Sabe uma coisa? Daniel orou, mas ele não se escondeu. You know, Daniel, he prayed and he didn't hide away. Ele fazia de forma que as outras pessoas também pudessem ver. He would do in a way that other people would see, Porque ele sabia que Deus é que estava no controle. because he knew God was in control. Era ele que iria fechar aquela boca dos leões. God would close the E o mouths maior of the exemplo que nós lions. temos, And the biggest example of a vida de that we Jesus. have is Jesus. Jesus, ele passava tempo na presença do Pai. Jesus, he spent time with the Father. Jesus, ele tirava tempo da sua vida para ele poder estar junto do Pai. Jesus, he took time to be in the presence of the Father. Ele ia para lugares desertos, He would go to desert places. ele ia para o jardim, He would go to the garden, ele ia buscar a vontade do Pai. and he would seek the will of the Father. Nós temos buscado a vontade do Pai, Are we seeking the will of the Father? nós temos ido para os lugares desertos, separados, para nós termos uma intimidade Are com we Deus. going to the desert places to have intimacy with God? Vamos orar. Let's pray.